pessoal, chegando aqui no Últimas da Dupla no canal do Esporte, nesta quinta-feira, pós-rodada do Campeonato Gaúcho, e resultados não tão bons, eu diria, para a dupla Grenal. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou a Esther Fishbone e de segunda a sexta eu chego aqui no canal do Esporte te trazendo as principais notícias do dia na dupla Grenal. Então vamos lá, ontem teve rodada do Campeonato Gaúcho, Internacional e Grêmio entraram em campo. Vamos falar primeiro do Grêmio, que entrou em campo primeiro na rodada, jogo lá em Frederico Westphalen, jogo contra o União Frederiquense e placar final de 3-1 para o União Frederiquense. O jogo tinha várias reservas em campo do Grêmio, era um time bem desfalcado, é verdade, mas uma atuação bem ruim do Grêmio na partida de ontem, perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho, segue sendo líder com 14 pontos, mas perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Ontem a equipe foi comandada pelo técnico César Lopes, que é o técnico do Transição, tinha várias modificações na equipe, mas o César Lopes foi para a coletiva, disse que a atuação foi realmente horrorosa, que o Grêmio pecou em muitos aspectos, foi muito mal em muitos aspectos, ele citou a defesa, por exemplo, e com isso não conseguiu o resultado. O Denis Abraão foi para a coletiva também, falou que é verdade, o Grêmio fez um jogo horroroso, mereceu sair derrotado da partida, o União Frederiquense, mereceu ter vencido o jogo e por isso ele acha que o Grêmio tá num caminho de transição, mas que ontem a atuação foi horrível. Ele colocou muita confiança no trabalho do Roger, que aliás estava nas arquibancadas, nos camarotes lá assistindo a partida, e ele depositou muita confiança no trabalho do Roger, falou mais uma vez que o Grêmio não ia contratar mais nenhum jogador, que essa é a equipe do Grêmio, desses jogadores que estavam lá e os jogadores que estavam descansando em Porto Alegre ou estão no DM, esse é o grupo do Grêmio, esse é o plantel, não terá mais contratações, mas ele depositou muita confiança no trabalho do Roger. Disse que agora o Grêmio chega a Porto Alegre, devem ter chegado essa hora já, chegavam de manhã cedinho e à tarde iam fazer treinamentos. O Roger ia comandar o seu primeiro treino como novo comandante do Grêmio. O Grêmio encara o São Luís de Juí, partida no final de semana na Arena, sábado. E aí o Roger vai fazer seu primeiro jogo como comandante do Grêmio. A gente deve ver também mais mudanças na equipe ali. O Campaz, ele deve retornar aos treinos hoje. Ele estava se recuperando de uma pancada. E aí a gente deve ter mais novidades da equipe do Grêmio. Mas é isso. O Grêmio jogou ontem, teve sua primeira derrota. Foi uma derrota dura, porque foi um jogo ruim, foi um jogo horrível que o Grêmio fez. Mas o Denis Abraão, toda a diretoria do Grêmio, tá colocando muita confiança no trabalho do Roger Machado. Certo, pessoal? Vamos trocar de lado para destacarmos o Internacional, o Colorado, que entrou em campo ontem no Beira-Rio, partida contra o Brasil de Pelotas. 7º jogo sob o comando do Cacique Medina. O Inter ainda não conseguiu engatar uma série de vitórias, ainda não tem o seu time titular. O Medina segue fazendo testes, mas conseguiu um resultado razoável, já que segue dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, está em segundo lugar, 2 pontinhos apenas atrás do Grêmio, está em segundo lugar no campeonato, tem seu objetivo nesse inicinho de ano, que é a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho. O Medina, ele vem fazendo esses testes, ele ainda não sabe qual será o seu time titular, ainda tem jogadores chegando, ainda tem o Bruno Gomes, que não deve ser titular na equipe dele, mas ainda tem o Bruno Gomes para ser integrado ao elenco, ainda tem o Fabrício Bustos, que ele sim deve ser titular, deve ser também integrado ao elenco. Então tem tudo isso para acontecer. O Inter segue em busca de um atacante, então tem tudo isso ainda para acontecer sob os comandos do Cacique Medina. A partida de ontem, segundo Medina, foi a melhor de todas as 7, mais próximo daquilo que ele quer para o time do Internacional. Ele vê evolução, apesar do resultado não ser tão bom, ele vê evolução. Destaque da partida a gente deixa para o Gabriel, para a entrada do Gabriel, e também para o Paulo Victor, que deu uma assistência para o gol do Tyson, entrou muito bem, ele que está sendo cotado para a posição do Moisés, que não vem tão bem. O Internacional
faz mais alguns treinos essa semana. O Cacique Medina vai colocar no elenco seus novos reforços, né? Como eu disse, o Bruno Gomes, também o Fabrício Bustos. E a gente tem a próxima partida acontecendo no domingo. Ia ser na segunda, mas a Federação Gaúcha trocou para o domingo a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão. Então o jogo vai ser no próximo domingo, 8h30, contra o São José, lá no estádio do Zequinha. Lá não, né? Aqui pertinho aqui em Porto Alegre ainda, o estádio do Zequinha, no bairro Passo da Areia. Então, a gente deve ter mais testes também acontecendo. A gente até fez uma enquete ontem aqui no nosso Atualidades Esportivas, programa da tarde. O Cacique Medina deve continuar fazendo testes, priorizar testes ou priorizar os resultados. Eu deixo para vocês debaterem, mas tem o Grenal se aproximando, sem ser nesse sábado. No outro, já é o clássico Grenal. Há muitos debates em cima de como vai ser esse jogo, como os dois treinadores vão mandar as suas equipes, vão mandar força máxima, vão botar aí uma escalação mais mista, porque os dois times estreiam na Copa do Brasil já na outra semana, então é muita expectativa, a temporada começa para valer, começam os jogos mata-mata, começa a valer alguma coisa e muita expectativa em cima da dupla Grenal. Certo, galera? Essas as principais notícias do dia. Na dupla, a gente segue de olho em tudo que está acontecendo, muita repercussão da rodada de ontem durante a nossa programação e amanhã projeção do que vai ser a rodada do final de semana. Combinado? Eu vejo vocês nesta sexta-feira. A gente vai se falando, qualquer coisa eu volto aqui, certo? Até mais, tchau!